Opa, pessoal, lê aqui e no mais um vídeo de React hoje e outro vídeo por indicação. Canal Follow Art. Ah, vocês não estão vendo? Ô, merda. Vocês não estão vendo. Vou ficar sem ver. Dane-se. Follow Art. Pronto, resolvi. Tema: você prefere desenhar mulheres, né? Falando sobre essa preferência. E acaba. Como é que pode, né? Não é que eu gosto desse tema. Não do tema porque você desenha mulher, mas é a hermenêutica das preferências. É do porquê certas coisas têm os seus motivos para existirem e da sua manifestação no mundo. Então, acho que não é tão. Primeiro, anedótica. O que é uma vivência anedótica? Eu vi, logo, é verdade? Nem tanto, né? Porque, vamos lá, isso já aconteceu. Quando eu falei que homem desenhava muita mulher, para um colega meu, ele perguntou: por quê? Vocês não têm vergonha? Aí, por que, Lê? Esse amigo que eu tinha, não é amigo, né? Eu tenho que parar com isso. Esse colega meu, ele era gay, né? Era não, né? Ele é gay. E ele falava que ele não desenhava homem. Aí você fala, por quê? Porque ele gostava de mulher? Não, ele não era um gay afeminado. Adivinha? Porque ele sentia que quando ele desenhava um homem, ele estava atraindo o namorado. Ele não se sentia confortável em desenhar algo que ele poderia ter libido. Ele achava estranho. Não, mano. Desenho mulher, a beleza sem um apelo sexual mesmo, a beleza só de olhar pelas formas, pela técnica, pela experiência da arte. Eu não gosto de ir pro meu lado do libido dele. Aí depois a gente foi pensar no porquê dele, ele viu que era repressão sexual, blá, blá, blá. Isso não importa. O que mostra que os motivos tendem a ser multifatoriais. O que é motivo multifatorial? Uma ação com vários motivadores embaixo, né? Ai, cara, como é que eu explico isso? Peraí. Então vamos lá, desenhar de novo aqui. Vamos pensar que isso aqui é o motivo. Bom, esse pontinho aqui é o motivo. Aí, o que te levou? Vamos pensar que existe uma estrada que te levou a esse motivo. Aí tem, o que as pessoas acham que é uma estrada. Aí você foi lá, desce estrada, foi pra cá e foi pra cá. Na verdade, não é uma estrada. Na verdade, tem vários motivos e várias ramificações. É como se um motivo, você não está conectado a esse motivo. Tem vários outros motivos que te levam a querer ir nesse motivo. Então, é uma ação e vários desses motivos. E o que torna isso ainda mais complexo é que um motivo que te faça ir embora pode ser um motivo que faça outra pessoa gostar. E tem outra coisinha também. Não é só um motivo, são vários motivos. Só que esses motivos, eles não existem no vácuo. Eles têm pesos, tamanhos diferentes. Vamos colocar o tamanho como algo caricatural, que todo mundo vê. Homem desenha mulher. Por quê? Porque mulher, o homem gosta de mulher. Coisa mais simples do mundo. Então quer dizer que todo homem vai desenhar mulher porque gosta? Como eu acabei de falar, como no caso desse meu colega, às vezes, por você gostar, isso te afasta de querer desenhar. Mas existe ainda peso, que mesmo ele não sendo grande, é ele um dos principais motivos. Ah, como assim? Vamos traduzir assim de uma maneira mais fácil. Motivo mais aparente. Motivo mais aparente. Gosta de mulher. Beleza, o cara é homem, a maioria dos desenhistas é homem, ou a maioria dos desenhistas que tem uma projeção são homens, então homem gosta de mulher. Mas talvez o motivo que ele mais faça de mulher é que ele gosta de romance. E por ele gostar de romance, ele acaba fazendo os personagens que ele se apaixona. Ou ele é uma pessoa que gosta de teoria das formas, ele gosta das roupas, ele gosta da escolástica, porque a mulher, ela tem os atributos da mulher, vamos pensar assim, que o feminino, ele tem atributos que são dele. Já o masculino não tem esses atributos. Mulher tem curva, homem não tem curva. Mulher tem seios, homens não têm seios, que faz com que tudo que você use, por exemplo, para aprender a desenhar uma mulher, você pode usar, mesmo que não per se, para um homem. Ah, mas o homem tem caixa torácica, tem músculo, tem teoria das formas mais quadradas, mas você pode fazer tudo isso em uma mulher, que acaba tornando uma mulher, pelo desenho, mais divertida. Um fato disso é que até mesmo a comunidade queer e mulheres gostam de desenhar mais mulheres. Ou vamos fazer uma brincadeirinha boba. Eu quero que você pegue avatares. Pensa lá no artista de Twitter que usa-se a si mesmo como avatar. Ou usa um avatar de si para manifestar as suas experiências. Que é aquele clássico, o cara do Twitter ele vai desenhar ele nas historinhas. Ou vai desenhar a experiência dele nas historinhas. Não é incomum o cara desenhar uma mulher. E uma mulher desenhar uma mulher. Lê, por que isso acaba acontecendo? Ele tá desenhando as experiências dele, porque ele coloca na mulher. Isso aí tem dois efeitos. Como que eu chamo isso? Vamos lá. O que é esse quadrado? O que é esse quadrado? Aí eu vou colocar uma ruazinha aqui, ó. Grande desenho, né? Eu não sei desenhar. Eu vou colocar uma ruazinha, aqui tem uma casinha, aí aqui tem o sol, aí aqui eu vou colocar uma cortina. Aqui, aí você já entendeu. Isso é uma
janela. O que você faz na janela? Olha, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pessoa. Aí aqui a pessoa tá aqui, aí tem um celular aqui na mão da pessoa. O que você acha que é isso daqui agora? Pode ser pessoa. Muito você pode dizer a tela, que é um espelho. Que é um espelho. Então, o que isso acaba significando? Que a mesma ação, a mesma manifestação pode ter o mesmo motivador. Vamos dar agora um exemplo pessoal meu, para ficar mais fácil. Quando eu jogava jogos é foda, né? Você me entendeu. Quando eu jogava, tinha uma coisa bem simples. Eu sempre pegava, se tivesse a opção, personagem feminino. Um amigo meu sempre pegava personagem masculino. Olha, duas formas de entender essas coisas. Por que eu pegava personagem feminino? Porque eu me identificava das personagens femininas, porque eu gostava... Não. Sabe por quê? Olha a minha, olha a minha. Eu vou ficar jogando esse jogo por horas. E esse personagem vai ser o personagem que eu mais vou ver na tela. Então, se eu vou mais ver esse personagem na tela, eu espero então que esse personagem que eu vou ver por horas na tela seja bonito. Então, eu não quero ficar vendo um caba feio. Já feio, já basta eu. E o meu amigo que escolhia homem, por quê? Porque, cara, eu pego o personagem e o personagem sou eu. Então, ele tem que espelhar eu. Seja o eu que eu sou ou o eu que eu quero ser. Então, o que isso se conecta com a janela e o espelho? Eu vejo jogos como janela. Eu não sou o personagem, eu estou controlando o personagem. O personagem está aqui, né? O personagem está aqui e eu estou aqui em cima, vendo o personagem através da janela. Já tem pessoas que veem o personagem e eles estão aqui, se vendo através do personagem. Mega desenho, ó. Desenhista profissional. Ou seja, a mesma escolha, no mesmo jogo, na mesma obra, percepções diferentes, né? Nossa, tudo isso para explicar por que o homem joga a mulher é para você. Porque se você tá perguntando, você quer uma boa resposta. E uma boa resposta, você acha que é uma boa resposta? Ah, porque homem gosta de mulher, homem gosta de mulher? Eu não acho que essa seja uma boa resposta, pelo menos quando alguém pergunta. Ela pode ser a resposta mais pesada. Ela pode ser a resposta mais pesada e a maior resposta que ela engloba. Só que não tá só ela. Não tá só ela, porque o mundo é mais complexo. Então, tá, o mais caricatural, homem gosta de mulher, tem muito homem desenhando, então muito homem vai gostar de mulher. Mas quando eu tentei aprender desenho, quando eu era criança, eu não queria desenhar mulher quando eu era criança. Eu queria, sabe desenhar o quê? Dinossauro. O meu primeiro desenho usando técnica de desenho era, acho que do Bananas de Pijama, que tinha um DVD e no DVD tinha um cara ensinando. Achei divertido, fui lá. Os meus primeiros desenhos eram dinossauros, lobos. Olha que engraçado. E não era incomum na minha escola os meninos desenharem Goku, desenharem o Naruto. Por quê? Porque a principal diferença é do porquê você desenha. E como eu falei lá no começo, às vezes, quando você vai aprender desenho, é mais divertido desenhar mulher, porque você pode brincar mais, por exemplo. Porque a mulher, você pode fazer uma tomboy, você pode fazer um monte de outras coisas, porque os signos femininos são mais visuais. Já os signos masculinos, não. Vamos dar um exemplozinho bobo. Por que isso acontece? Porque a mulher tem mais a beleza visual e o homem não tem essa beleza, então ele tem que conquistar essa beleza. A mulher é bela, entre aspas, por existir, e o homem ele é mais contextual. E o que isso acontece? Quando você quer desenhar o belo, o natural, quando você quer desenhar algo mais de apelo, você desenha uma mulher. Agora, quando você quer desenhar o caricatural, o feio, o esquisito e o repulsivo, normalmente você vai para o homem. E isso vem um pouquinho também do Vale da Estranheza, porque o homem é como se ele fosse... Vamos pensar que todos nós éramos mulheres, XX, Y e foda-se. Então, a percepção das pessoas normalmente tende a ir para o homem é a skin padrão e a mulher é a skin com detalhes. Essa é a principal, é a percepção mais comum. Por quê? Por isso que tem mulher hétero que gosta de desenhar mulher, tem mulher lésbica que gosta de desenhar mulher, e tem homem que gosta de desenhar mulher, e homem que gosta de desenhar homem. Só que aí, esse hétero que desenha homem, talvez ele desenhe um homem que ele quer ser, não um homem para si, e essa é a principal coisinha. Aí, claro, né? Isso são tendências, tá, gente? Tá cheio de mulher que desenha homem, musculoso, tá cheio de homem que gosta de desenhar homem e por aí mais. Só que, querendo ou não, se a gente for pra base, é o quê? O que é o homem? O que é o homem bonito? O que é os signos normais do homem? O homem forte. Um homem forte. Então você acha que eu desenhar apenas um homem musculoso, o signo forte está sendo reforçado? Talvez não. Sabe por quê? Porque o que a força traz para uma mulher, ou a força traz para um homem que gosta de uma mulher. Vamos dar o exemplo mais caricatural possível. E isso é um dos motivos que obras de apelo feminino tendem a ter a escrita romântica melhor do que obras de apelo masculino. Nanami socando aquele carinha lá. Mano, amigo do céu, você não viu? Quem viu, viu. Eu vi aquela cena e falei,
nova onda de mulheres gostando de anime, que elas agora vão entendendo dos apelos. E aquela cena é tão foda porque um homem assiste querendo ser o Nanami, a mulher assiste querendo o Nanami. Porque para a mulher, não é para a mulher, é mais, vamos pensar que para o homem ele é mais visual. E a mulher é mais contextual. Aí você debate se isso é social construído, se é psicológico, se é debate de essência. Vamos deixar esses negocinhos pra cá e vamos falar do que é, não do que deveria ser, beleza? Então o que acontece? Quando você desenha um homem sempre vai ter mais. Para o homem ser algo, ele precisa de mais contexto. É como se eu dissesse que o homem, para ter algum tipo de apelo, você precisa de mais contexto. Ou seja, um homem não funciona tão bem no cenário de fundo branco que você faz personagem. Já a mulher, sim, porque a mulher já tem os signos pra si. Porque a curva do violão já diz alguma coisa. A mulher em si, então, ela tem curva, tem violão, tem sexo, tem... Já o homem, nem tanto. Ao ponto que... Porque o que reforça o homem, ele é muito da ação. E quando você faz só um desenho, você não tem tanta ação. Tanto que mulher, vamos lá, moda. A mulher tem muito mais coisa espalhafatosa, elas desenham, posam. A mulher tem mais gestual. O homem, ele é mais, entre aspas, bruto nesse sentido, porque você não consegue passar tanta força caricaturalmente, de maneira mais generalizada, né? Até porque, os melhores artistas do mundo conseguem fazer tudo isso que você coloca. Aí me diz, como os melhores artistas do mundo se formam? Eles não aprendem sabendo. Então a percepção mais usual não é o do que os melhores fazem. Porque, cara, consegue fazer mulher bonita, feia, bonita, consegue fazer homem fraco que é feio, fraco, e ao contrário. Então, a média da percepção é pelo que você vê. E o que você vê é o que é o mais medíocre, né? Vamos voltar pro nozinho? É igual eu fiz, ó. Aqui é você. Aqui é o que você vê. Aqui é o mundo. E aqui é o que é bom. Eu acho que já deu pra entender, não é? Você pode dar sorte de estar aqui e você vê um pouco do melhor. Só que você vai ter que sair do que você vê pra ter mais chance de achar o que é bom. Tudo isso só pra falar dele. É porque eu realmente gosto dele. Ao ponto que, vamos brincar. Vamos brincar. História. Quando o homem ele é grandão, imponente, cara de mal, mas ele é um doce de pessoa. Você percebe que esses signos que são invocados do grande, forte e mais bondoso já é um contracultural do grande e maldoso. Tá vendo? Ou seja, esse contracultural reforça o cultural. Por quê? Porque homens são maiores que mulheres. E a mulher, por ser menor, pode ter medo de homem. Assim como, muitas vezes, a criança pode ter medo de um adulto só porque ela é pequena. Porque não é a questão do esse adulto vai me maltratar, vai me bater, esse homem vai me bater, esse homem pode me bater. Que coloca a percepção usual do homem grande, do homem imponente, como um homem perigoso ou potencialmente perigoso. E por que isso existe que tem um apelo gigantesco no Meu Amigo Monstro? Que é uma alegoria direta a esse tipo de coisa. Um homem grande, com todas as feições de maldade, que é o mais dos homens. Olha que louco. Normalmente, estereótipos só são problemáticos quando eles são simplificados. Por quê? Vamos dar um exemplo. Qual é o problema do homem olhar uma mulher e achar ela bonita? Nenhum. O problema é quando o homem está treinado e ficcionado apenas para ver a beleza visual, sendo que a mais bela de todas as belezas, eu já falei isso nos meus padrões estéticos, é a beleza contextual, que é a beleza do que você ouve, que você sente o cheiro, que você fala com a pessoa e que você vê. Eu tenho certeza que qualquer um que já namorou, qualquer um que já teve um crushzinho, qualquer um que já se apaixonou no ônibus, que já se apaixonou numa balada, numa cafeteria, foda-se. Quando foi falar com a pessoa, achando ela a pessoa mais linda do mundo, quando a pessoa abriu a boca e começou a falar, do nada ela ficou feia. Existem até pesquisas que mostram que a pessoa, quando tá apaixonada pela pessoa, o padrão de beleza dela muda e ela começa a ver a pessoa mais bonita do que a média que as outras pessoas veem. Ali é porque ela escolheu. Não. Nessas próprias pesquisas mostram que pegaram um traço base de pessoas. Isso é chamado de viés do holofote ou viés do foco, né? Porque você pode... Vamos lá. Quando você fica apaixonado por waifu, você nunca viu a sua waifu de verdade. Essa waifu não existe. Então você nunca sabe o que é realmente estar abraçado. Torna a percepção do belo ficcional diferente da percepção do belo real. Esse é um dos problemas dos incel e blá blá blá. Depois a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Torna a beleza contextual também colocada na beleza dentro da vivência da pessoa. Quanto mais você convive e está apaixonado, mais bela é aquela pessoa. Loucura, né? Então vamos ver aqui. Eu acho que, como é um assunto muito denso, e tudo que é multifatorial é complicado, então desculpa
né? Desculpa, nem cliquei no vídeo aí, desculpa, falou. Falou, não, é porque realmente isso daqui, é porque o seu vídeo é pequenininho, pô. Então é impossível você falar sobre tudo isso daqui em 6 minutos. E se tu fez, tu é foda. Um tempo atrás eu tinha visto um vídeo do Guduk com o seguinte título: Por que artistas só desenham mulheres? É um vídeo bem interessante e depois de assistir e ler principalmente os comentários, deu pra notar que tem muita mais complexidade do que parece. Então eu decidi fazer um vídeo sobre Falei. o mesmo assunto, só que trazendo pras minhas experiências pessoais e um pouco de minhas pesquisas também. E acredito que esse vídeo vai ressoar com muita gente. Mas enfim, acredito que se você faz parte da bolha de arte, principalmente a que gosta de estilização mais anime ou mangá, você percebe que tem uma predominância de personagens femininos e com Lembrei de uma coisa que eu tenho que falar, ou seja, a força do homem pode ser aquilo que atrai a mulher para se sentir reconfortada, como dá medo para a mulher. Que é um dos motivos de Dark Romance existir, por exemplo. Entendeu qual é o pontinho? Então algo pode ser um ímã, é só você virar o ímã, sabe quando você vira o ímã? Atrai e depois se repele, e por aí vai. Ao ponto que um homem que é socialmente induzido a acreditar que ele tem que ser o protetor, quando ele acha uma mulher que pode o proteger, ele se sente bem. Aí vem as tomboy, aí vem aquele... Não vou... É que é fetiche, só que fetiche fica feio. Vamos chamar de preferência? Preferência do cara, da mulher alta, meio dominadora, com o cara mais baixinho, né? Aí tem aquele viés clássico de contraste da mulher alta masculinizada e do homem pequenininho, meio afeminado. Isso no âmbito ficcional. Mas esse âmbito ficcional também pode refletir as próprias preferências daquilo que é real. Porque aquilo que você gosta na ficção, às vezes não se traduz do que você gosta na realidade, né? Desculpa, mas eu realmente vou ter que precisar fazer isso aqui. Vamos Google, entendeu? Vou dar apenas um exemplo aqui, ó. Esse Vegeta, vocês estão vendo aqui? Não, vocês não estão vendo aqui. Merda. Vocês não vão ver não, foi mal. Vamos abrir aqui, ó. Esse Vegeta, modo realista, é o Vegeta acostumado a ver. Ele tá tão maneiro quando você tá a ver. Essa calvície dele tá tão calvície quanto tá no anime. Vamos pegar um mais bizarro. Esse aqui, ó. Não, esse aqui tá até legalzinho porque ele ainda tem design 3D. Tem que ser um Vegeta realista. Olha esse aqui e isso aqui. Acho que esse aqui é o mais caricatural de todos. Eu vivo falando isso, já odeio isso aí no meu canal principal, que é, às vezes, e por isso que o 2D é complicado. Tem coisas que o 2D pode fazer que se você faz no live action fica muito dissonante. Ou seja, olha que interessante. Há apelos no universo 2D que só existem no apelo 2D. Vamos dar um exemplo bonitinho? Eu adoro cultura Moe e a cultura de meio de café. Amigo, quando eu fui na Liberdade, um meio de café, eu não conseguia entrar, eu tava morrendo de cringe, vergonha alheia. Cosplay, eu gosto de ver, eu fui no evento de cosplay e quando eu vi as meninas fingindo ser as meninas, ou os caras, de maneira caricatural, real, mano, eu queria enfiar meu braço dentro de mim e ir embora. Ou seja, é algo legal apenas porque não existe. Por quê? Porque o 2D, isso aí é importante, tá? Isso é muito importante. Quando você vê alguém problematizando a animação, problematizando desenho mangá, quanto mais cartunesco, esse é um dos motivos que muita coisa bizarra vai pro cartunesco, muito mais. Sabe quando você olha pra uma parede e vê um rosto? Vê rosto em objetos, qual é o nome? Quando você olha pra parede e vê um rosto, olha pra algo e vê um rosto, que é o seu cérebro procurando padrões humanos, porque ele é treinado nisso, mas isso não é humano. Um desenho está mais para isso do que para o realismo. Então não é incongruente um cara, vamos brincar, gosta de mulher peituda, gosta de tomboy, gosta de, sei lá, bela e dominadora na ficção. Mas ele vai ver a namorada dele, não tem nenhum desses signos de apelo. Ele gosta da cultura Moe, mas a namorada dele é ao contrário disso. Porque os apelos no universo ficcional podem não se converter nos apelos da realidade. Porque mesmo que o ficcional se baseie na realidade, os seus apelos podem desenvolver na próprio universo da arte e ficcional per se. Entendeu qual é o pontinho? Isso é muito importante dentro da análise da semiótica da linguagem. Por quê? Porque, vamos pegar, década de 80, 60, comercial, que induzia as pessoas a fumar, que induzia as pessoas a beber cerveja. Mano, então se um comercial induz as pessoas a coisas, por que um anime não induz? E isso é verdade. Você tem coisas abjetas em animações que quando fizeram pesquisas não influenciaram ninguém a fazer nada. Mas por que um comercial com uma loira gostosa vendendo um perfume, quando fez aqui no Brasil, vendeu o perfume pra caraca e induziu ativamente, mas no universo ficcional de stop motion e de animação, mesmo que essa indução exista, ela é muito menor. Exatamente por esse ponto. Por isso que existem pessoas que não sentem atração sexual por desenho. Não sentem. Por quê? Ela não vê uma pessoa, ela vê um
Desenho. Isso é mais das pessoas antigas? Sim, é mais das pessoas antigas. É um dos motivos que muitas pessoas têm muito mais empatia por uma pessoa real do que para um desenho. Porque uma pessoa real é uma pessoa real. É o que o seu cérebro foi treinado por milênios a enxergar. Já um desenho é uma abstração da realidade, não a realidade per se. Então, se você não está, entre aspas, treinado, você não entra. Claro que isso, dado a hoje em dia que desenho é a coisa mais banal do mundo, mas ainda, por ter essa tara de desenhar coisa para criança, os adultos acabam não desenvolvendo essa habilidade de ver desenhos como realidade. E eu, sinceramente, nem gosto que isso aconteça. Eu gosto das animações irem para um lado lúdico. Porque isso dá a possibilidade das animações terem uma liberdade poética muito maior que série. Vamos fazer uma brincadeirinha? Sono Bisquedol, né? Sono Bisquedol, a segunda temporada. Lá, é uma menor de idade, acho que a Marin tem 16 anos e tem muita coisa sexual. Né? Beleza. Eu seria completamente contra aquela série existir com a menina de 16 anos gravando ela. 100%. Não porque moralidade, blá blá blá. Não, é porque você tá colocando a menina de 16 anos tendo o potencial dela ter problemas por causa disso. Sou 100% contra. Que é os motivos que quando você vai em filme hollywoodiano, tá lá, o cara tá lá 16 anos, mas é um cara de 25 atuando. Já porque você pode colocar o de menor em perigo. Ou seja, o problema não tá na arte, mas de como essa arte é feita. Já em animação, não. Já em animação, não. É um dos motivos que eu gosto desse aspecto caricatural nos animes, que existe em quase todas as animações. Ou seja, você tem essa licença poética para poder fazer essas coisas. E claro, gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu tô falando de moralismo, eu sei que sexualizar menor de idade é errado por causa do viés da infância, eu sei disso. Mas adolescente tem libido, pô. Você não pode, então, querer tratar como freira. Por que, Lê? Porque tratar adolescente como freira que não tem libido, já se provou tá errado. Então a resposta não tá nos extremos. Ou seja, se tem lá um Sono Bisquedol que tem uma qualidade boa de escrita, que tem outros apelos a não ser o sexual, é pra Bisquedol, a Marin. Tem quantos anos essa vaca? Mano, é porque Sono Bisquedol, mano, pelo menos na segunda temporada. A segunda temporada tá tão boa que eu não gostava da primeira, que eu passei a gostar da primeira por causa da qual é o nome dela? Idade. Não, foda-se a idade, a Marin tem 16 anos, ou 15. 16 é, ó. 15 ou 16. Mesma idade, foda. O relacionamento tá entre os dois, então dane. Caraca, pô, não tem dado nessa bodega, não? É seinen. Seinen. Mano, seinen. Mas como tá tratando sobre a primeira vez, os primeiros amores, e trata muito bem, acho que não tem realmente muito problema, não. Ah, tô devagando, desculpa. Em relação a personagens femininos, você consegue notar um certo padrão. Com base nos comentários do vídeo do Gudok que eu vi naquela época, e também perguntando pra artistas, eles responderam coisas semelhantes. Corpos femininos são mais expressivos. Tanto homens como mulheres respondem. Caralho, que canetada. Então, será que eu vi o vídeo desse cara? Deixa eu ver. Agora eu me interessei, porque a argumentação... Não, esse é o tipo de assunto que quando eu vou ver vídeo, eu não vou mentir não, que se o vídeo não tiver 1 hora, eu não assisto. Porque é um assunto complexo. Responderam basicamente a mesma coisa. E não tem como negar que tem certa coerência pra isso. Os artistas tendem a retratar o belo em suas artes, principalmente quando envolvem mulheres. Isso desde a antiguidade. Isso é verdade. Lê, mas tem um problema que isso cria a dependência social das mulheres estarem vinculadas à beleza. E cria também a dependência social do homem estar relacionado à podridão, à maldade, à coisa, a um monte de coisa, pô. Todo padrão tem seu contrapadrão. Toda ação tem sua reação. Toda ação tem seu aspecto negativo, pô. É o aspecto social. Literal, não existe nenhuma ideia, ideologia, visão, viés, padrão que foi instaurado no plano da humanidade que não teve um problema. A questão é simplesmente o processo racional. Então coloca o processo racional nesse ponto, belezinha? Até porque homens também podem ser bonitos. E mulheres também podem ser bonitos. Ter um viés é só um viés. Não é a verdade. Isso que às vezes as pessoas... É porque isso vem de outros tipos de problematizações. Não é estético. Então, é filosofia, antropologia, sociologia e viés ideológico. A mulher é bem mais vista de forma simbólica do que o homem. Isso tem muito a ver por elas serem capazes de gerar vida no parto. E essas mulheres com belos corpos possuem muitas curvas. O padrão de beleza é a mulher com curvas definidas. Ela é delicada, centrada e charmosa. E um dos exercícios mais efetivos para um artista ser capaz de fazer poses dinâmicas é o gestual. Esse exercício serve para você deixar seu traço mais... Ou seja, e tudo isso. E sabe qual é a maior merda? O homem tem menos flexibilidade que a mulher. Por culpa do quadril, das articulações e mega expressivo para animações tem mais apelo. E isso vem por causa da estrutura de linguagem e de fixação das pessoas. Então as mulheres acabam roubando mesmo a cena, né? Por quê? Pode ver, as primeiras representações masculinas, os caras não tinham quase nada humanizado. Quase nada humanizado. Por quê? Para você distorcer, a composição masculina quadrada fica dissonante.
né? Fica muito dissonante. E como a animação é uma idealização, parte per se de uma idealização, parte per se de uma idealização, então é como se filmes e séries, live action, são o que dá para se fazer. Você, por exemplo, tem que fazer uma direção de ator, tem que contratar ator, tem que ver ator, tá. Então você pode pegar um homem que ele tem aquele negócio mais twerk, né, que o pessoal chama, onde ele é mais magrinho, ou lá nem Mato Grosso da vida, colocar no filme. Pode, mas na animação não é o que você consegue fazer em recurso visual, é o que você quer fazer. Se você faz um homem grande, pequeno, você faz um cara, ele trabalha nesse tipo de coisa, porque é você que está criando o mundo. Enquanto filmes são uma representação, entre aspas, do mundo, a animação e o desenho é a representação do Édipo, de tudo e de qualquer coisa. Por isso que você pode fazer, por exemplo, algo bem bobo, aquelas mulheres com peitão. A mulher musculosa com peitão, o que não faz o menor sentido. Porque quando a mulher treina, o peito diminui na hora, porque o peito é gordura, você treina e diminui gordura, então a maioria das pessoas que treinam e ficam musculosas perdem. Então algo dissonante, que não faz sentido com a realidade, vira uma coisa de apelo. Algo de apelo no mundo ficcional. Que talvez que você visse na realidade não faria sentido. Mas no apelo visual, que isso é uma abstração, isso não é um ser humano, isso não é um ser humano, isso não é um ser humano, são apenas linhas em um caderno que eu estou interpretando como ser humano. Ah, Lê, mas o ser humano é... Pelo amor de Deus, proporcionalidade, pelo amor de Santo Cristo, né? Então, se você vier encher meu saco com pós-estruturalismo, pelo menos me respeite na minha analogia. Mais fluido e tornar suas poses mais expressivas. E esse tipo de traço combina mais com a figura feminina, ou seja, com as mulheres, do que com a figura masculina. Os homens geralmente são retratados de forma mais robusta e rígida. Outra coisa que pode ter colaborado para ou feia. Esse é um dos motivos que quando você vai pra alta arte, a mulher feia é muito utilizada. Que dá aquele choque, né, quando você tá estudando a alta arte. Eu sei que tem gente que não gosta do sinônimo alta arte, mas a arte menos industrial, menos produto e a arte mais experiência. Sabe aquela coisinha? Acho que o pessoal vai entender melhor do que eu tô falando nesse simbolismozinho. Que faz... Por quê? Porque muitas vezes você quer quebrar padrão. Quer quebrar estereótipo. Já que na animação, no filme, eu posso ir além do que a realidade, porque a realidade me limita e a ficção me liberta, eu vou fazer o contrário. Vou fazer uma mulher super forte, vou fazer uma super poderosa, um homem super poderoso, uma mulher feia, um homem feio, mas que eles vão ser os mais belos e introspectivos. Tem várias obras, até mesmo infantis, que tratam sobre isso. Tem aquele lá, Lago, que é um dos motivos que a síndrome do mesmo rosto, para obras mais infanto-juvenis, o pessoal vê com muito... Eu não vejo assim, mas dá pra dizer que... Para isso é a questão da pose de modelos. Modelos femininos parecem fazer poses mais expressivas. Homens buscam algo mais posturado, vamos assim dizer. Porque esse é o apelo principal do homem. Aquela coisa mais aura, né? Aquela coisinha mais aura. Porque exatamente os signos dos homens, eles dependem um pouquinho mais do contexto. Infelizmente, né? Uma mulher no fundo branco... Mano, pariu, velho. Deu certinho, ó. Mulher em fundo branco. A única que tem um fundo aqui, ó. Ó, fundo branco, fundo branco. Aí tem aqui o contextual. Você tem rústico, bota, pin. Aí você vem o contraste do vermelho com vermelho em cima com aqui. Aí você tem o contraste aqui. É loira, né? Porque se aqui fosse um ensaio artístico, esse loiro aqui estaria colocado como a loira patricinha, mas na verdade não é patricinha. Mas aí depende do contexto. Aí eu não vou saber não. Saber é foda. Modelos femininos parecem fazer poses mais expressivas. Homens buscam algo... Aí os homens, mano... Caralho, ó. Só um que tá num fundo, entre aspas, branco. Só um que tá no fundo, entre aspas, branco. Mas esse fundo, entre aspas, branco, não é chapado. Aqui os dois são o quê? Com contexto. Contexto de frio, celular, velho. Eu não combinei com ele, tá? Esse vídeo aqui tem o quê? 6 de julho, então não vem não. Caraca, velho. Que predict. Mas é porque não tem muito o que fugir, né? O que eu tô falando aqui é meio padrãozão. Se você é um cara estudioso dos vieses estéticos, tudo que eu tô falando aqui é só repetição. Do mais básico ainda. Algo mais posturado, vamos assim dizer. Porque esse é o apelo principal do homem. Quando homens fazem poses mais expressivas, alguns parecem mais afeminados. Eu vou usar aqui como exemplo as poses de Jojo, que mesmo do traço do Araki sendo bem mais robusto, as poses dos homens parecem... Na verdade é por causa do viés de atenção. Quando você vê mais um, você começa a atrelar muito. É aquilo que eu falei lá do homem grande, mais que é bonzinho, mas você ainda só tá reestruturando o próprio padrão que as pessoas veem. Então isso é uma forma de apelo mesmo. Isso é uma forma de apelo de ser performático, né? A própria teoria queer, ela brinca muito com isso, porque ela quer subverter o gênero, ela quer subverter a performática pela subversão, né? Nem Mato Grosso fazia muito isso. Recomendo vocês pegarem esse tipo de coisa. Cara, a música dele... E já que eu tô aqui, né? Veja um filme do Ney Mato Grosso, que lançou, muito bom. Recomendo.
mais afeminadas. E se eu não me engano, o Araki se inspira em revistas de moda pra fazer algumas poses. Então essa afirmação, que é mais fluido, faz sentido na prática. Outro argumento pra defender essa preferência por personagens femininos é a variedade de roupas. E parando pra pensar, faz sentido também. Se a gente pensar no estereótipo de homem e mulher, homens são retratados como protetores, confiantes e fortes. E as vestes que passam essa sensação são bem limitantes. Não só em peça, mas também na questão de cores. Homens e mulheres podem ficar bem de forma chique, mas entre os dois, quem fica melhor se vestindo de forma fofa? As mulheres. Quem fica melhor se vestindo de forma sensual? As mulheres. Elas são mais atreladas a essas coisas. Ou seja, tem mais variedade. E só um adendo aqui, essa questão de estereótipos é por assimilação. Não estou dizendo que é 100% real, certo? O vídeo é sobre encontrar uma lógica para essas afirmações fazerem sentido. E não que isso é a verdade absoluta. E pra mim até o momento está fazendo sentido. Mas aí vem um ponto importante que eu tenho que trazer aqui, que é a questão da preferência sexual da pessoa. E o impacto da mídia japonesa, principalmente em homens. Eu fiz essa pergunta mais voltada para homens porque acredito que seria mais interessante a resposta deles. Assim como gostamos de... E um dos motivos do Japão é porque ele... Olha o que eu tô falando, não distorce o que eu tô falando. Enzinho 13. Japão, cultura asiática, tende, por causa da cultura, religião, a focar mais nas personagens. Lê, do que você tá falando? Vamos brincar que, enquanto para cá, por causa, por exemplo, da Bíblia, do induto europeu, da alta classe de erudita europeia, dos livros, digamos assim, nós tendemos a valorizar muito o roteiro, a história, o contexto, o ambiente. E os personagens estão nesse ambiente. Já o Japão tende a valorizar mais os personagens. Que é um dos motivos que obras, por exemplo, de Slice of Life, que são a interação crua e bruta de personagens. Se os personagens são legais e foda-se a história, foda-se a construção. A ação e a intenção dos personagens é aquilo por causa... Tem um pouquinho do budismo, do taoísmo, mas depois não vamos falar sobre isso, até porque eu não sou especialista em cultura e religião asiática como um todo. Tende a refletir na preferência macro. Lê, do que você tá falando, cara? O personagem para as histórias é aquilo que tende a ser o mais importante. Que faz, então, você vincular muito mais qualidade das coisas como os personagens. Macro. Quando um ocidental vai desenhar, ele desenha o personagem e o fundo. Porque o fundo e o personagem são uma coisa só. O japonês vai desenhar só o personagem. Porque o personagem já é o personagem e o fundo já é o personagem. Que é um dos motivos que um dos apelos dos animes é tanto os personagens. Entendeu? Com o pontinho. Que isso acaba resbalando esse tipo de coisa. O que acontece? Aí quando vai em ocidental e entra em choque de cultura, ele fica uau, 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 uau. E aí gera esse viés de choque de um monte de ocidental. Entendeu? Com um pontinho? Isso aí tem um pouquinho da globalização, mas aí isso é complexo que eu nem sei como começar a falar sobre isso. Seria errado afirmar que gostamos de retratar personagens com características que achamos atraentes. A mídia japonesa teve um grande... Por quê? É só você pegar, mano, caricaturalmente, desculpa japoneses, me perdoem. Quem é mais machista? América ou Japão? Quem é mais machista? Agora vamos brincar. Personagens. Quais dessas duas culturas tem mais personagens uníssonas femininas, banalmente na cultura pop? Adivinha? Mulheres. E não é porque, é porque eles são mesmo. Não. É porque o apelo dos personagens per se é o suficiente da história. Então quando você pensa em Star Wars, você pensa na história como um todo. Quando você pensa em Evangelho, você pensa nos personagens, que faz os personagens serem a obra, não a obra terem esses personagens. Por isso que o personagem vira um mascote. Por isso que eles humanizam tudo, humanizam a máquina de vender, humanizam pet, tudo fica humanizado. Porque o personagem é o apelo. Que faz então o quê? Pensa em Evangelion, você não pensa nos mechas. Pensa na Asuka, pensa no Shinji. Olha que é o ponto. E a partir disso você pensa na história. Para nós é um pouquinho do contrário. E pelo amor de Deus, isso são indicativos, preferências que na macroestrutura social se tem algum tipo de diferente. Eu tenho certeza que você teve um monte de obra ocidental que você acabou gostando pelos personagens. E isso tem muito mais em obras infantis do que até mesmo obras um pouquinho maiores. Impacto nisso. Vários animes famosos têm personagens femininos atraentes em suas obras. Ainda mais se você levar em conta os shonens, que o foco é o público masculino. Ali de adolescente pra jovem adulto. Não só apelo de belas... Pior que não, tá? Pior que não. O shonen antigamente não tinha tanta mulher. Sabe por quê? Como a faixa etária era de 10 a 15, qual a interesse de um menino de 10 a 15 de mulher? Não tem tanto, não. Ai, mulher, ainda tá naquela idade, principalmente da década de 80, onde a infância era um pouquinho postergada. Eu sou homem, pra que eu vou querer ver mulher? Não, eu não quero ver macho batendo, Hokuto no Ken, se batendo em sangue, porque isso, sangue e músculo é coisa de macho. Tanto que, mano, isso é muito foda, a porra do Horishima, Horishima, filha da mãe, foi aprender diagramação com um mangá shoujo, porque como um mangá com foco etário
masculino tinha um foco específico nos personagens e naquilo que era mais gráfico, não tinha uma diagramação tão gostosinha. Tipo, não era algo necessário. Já os shoujos, como são as histórias per se, os personagens, o romance, o contexto, as mãos aparecendo, a composição, os shoujos tinham painéis e composições mais bonitas, banalmente. E o filho da mãe foi aprender a mangá, fazer shounen, mangá de diagramação de shounen com mangá shoujo. Olha que foda. Que loucura quando você para pra pensar. Aí hoje em dia, essa demografia pode ir pra cá do caralho. Hoje em dia tem mais mulher assistindo shounen do que homem. Acho que é 60%, velho. E as maiores indies, Holy Dragon, os caralho, são de mangá shounen, velho. É uma delícia de demografia e gênero não terem essa diferença. Coisa que a gente não tem aqui no ocidente. Personagens, mas também o moe, principalmente no Japão, que tem aquele apelo mais a coisa fofa. Além de que atualmente nas redes sociais tem vários vídeos virais, músicas e imagens famosas que são de personagens femininos. A dancinha lá da Zero Two, que nem é da Zero Two, é de outra personagem ali, amigo brasileiro e etc. Eu acho válido sim afirmar que homens héteros, principalmente, desenham personagens com apelos que eles gostam nas mulheres. Porém, eu quero ir mais a fundo com isso. Eu vou contar o meu caso em relação a tudo. Só que isso tem muito mais na estética de anime. Exatamente por quê? Viés. Mano, literal, tem gente desenhando a Mulher Maravilha, os signos da Marvel, da coisa, como traço de anime. Ou seja, anime tem mais mulher. Por isso. Aí acaba tendo esse viés, que acaba atrelando o traço de anime ao traço feminino. Vamos brincar. A síndrome do mesmo rosto é uma merda. Mas o rosto não é apenas o único signo que faz a personalidade em um anime. Me diz. Mano, eu tenho certeza que vocês já assistiram algum anime onde o cabelo da personagem mexia, como se fosse um rabinho que mostra o sentimento. Por quê? O cabelo. Se você vai pra obras de harém, mano, o protagonista padrão, mais sem graça possível. E as meninas com designs divertidos e diferentes. O que torna, tanto pelo apelo, quanto é mais divertido mesmo, porra. É mais divertido de se ver, imagine de se desenhar. Tudo isso. E se sinta à vontade pra falar suas experiências nos comentários. Bom, eu desenho desde criança e eu sou hétero. Isso quer dizer que eu fazia várias personagens gostosas, certo? Não, eu mal desenhava mulheres. A partir dos meus 14, eu comecei a consumir animes de outros gêneros. Eu vi romance e slice of life. Acabei gostando bastante e vi vários. Nesse tipo de anime, é comum ver heroínas bonitas. E eu também já estava sendo exposto a um bando de slice of life. Acabei gostando bastante e vi vários. Nesse tipo de anime. Diversas. Mesmo que cada uma aqui seja muito binária, binarismo não quer dizer simplicidade. O simples, às vezes, não é simplório. Então, ó, um tipo de cabelo. E aqui são gêmeas, tá? Então a síndrome do mesmo rosto é narrativamente colocada, né? Até porque, sabe por que tem escritor que caga pra síndrome do mesmo rosto? Sabe por quê? Porque o caba tá tendo que trabalhar igual um filho da puta. E a personalidade não está atrelada única e exclusivamente a traços marginalizantes, mas do conduto do todo. Então, para os cabalá, não é só o rosto, mas os adornos, a roupa, o gestual, a forma. Cara, tinha um mangá que eu esqueci o nome, onde as personagens tinham tudo da mesma cara. Só que você sabia que as filhas da mãe eram a filha da mãe pelo contorno dos cílios e pela postura. O contorno dos cílios mais pontudinho aqui era uma personagem mais energética. E tinha uma postura que as personagens, pelo menos em mangá, isso não se traduz também em anime não vou mentir não. A síndrome do mesmo rosto atrapalha muito mais animes com produções medíocres do que qualquer outra coisa. Porque no mangá você pode colocar pose. Tinha uma personagem, mano, foi muito foda. Tinha uma personagem que apareceu só o corpo da filha da puta na cena, só o corpo. A cabeça estava sendo cortada e você sabia quem era. Ela foi lá e pum. Cara, como é o nome dessa merda? É porque a mangá eu li muito pouco e eu li a moda caralho, então não consigo nem lembrar do nome, mano. Que mostra esse tipo de signo, né? Então, ou seja, pelo sorrisinho, pelo cabelo, pela postura, pelo lacinho, pela postura aqui, aí tem aqui a postura gestual, tal. Então, é aquela coisinha de quando você vai aprendendo e estudando padrões estéticos, a pessoa pensa, oh meu Deus, a síndrome do rosto é horrível, é péssimo, é nojento, é objetificante. Aí quando você vai trabalhar com isso de fato, o cara usa a síndrome do mesmo rosto para poder focar em outras coisas na obra, porque você não tem tempo infinito, você tem tempo finito. Então, literal, tem obras que usam a síndrome do mesmo rosto por uma necessidade para economia de tempo, e desenvolver outros aspectos. Beleza, eu não vou conseguir tornar os meus personagens mais únicos pela fisionomia. O Akira Toriyama fazia muito bem isso pela expressão dos olhos e da sobrancelha. Você sabia, pelo contorno da sobrancelha, pelo contorno dos olhos. Isso não ficou tão bem traduzido no anime. Tanto que lá tem realmente a síndrome do mesmo rosto. E por aí vai. É aquela coisa de você... foda-se. Anime é comum ver heroínas bonitas. E eu também já estava sendo exposto a um bando de fanservice envolvendo It. Um tempo depois eu acabei vendo Nanatsu, que estava famoso por causa da Netflix. Um ótimo anime pra fazer um adolescente ver a mulher de forma objetificada. Mas então, o que isso impactou em mim? Eu comecei a desenhar mais mulheres por causa disso? Ainda não mudou nada. Eu só desenhava personagens masculinos, porque eu achava que desenhar mulher era coisa de baitola. Eu também não tinha interesse. Oh, caralho. É aquilo, né? Nenhuma experiência individual. Impossível, né, velho? Impossível.
Caralho, mano. A minha experiência foi quando eu tava jogando na escola, eu tava com um personagem feminino. Oxe, mano, por que você tá com uma mulher, porra? Jogando com uma mulher, pô, tu é viado. Aí eu perguntei pro cara, e tu quer jogar com homem, porra? Tu quer viado. Aí por aí vai, né? Masculinidade e homofobia desde pequenininho, mas a gente sabe lidar com isso. Interesse. Essa é a palavra-chave. Em 2019, após ver um vídeo de recomendação de animes do Heitor, nossa senhora, eu me deparei com uma obra que iria Carai. mudar pra sempre a minha vida. Neon Genesis Evangelion. Evangelion tem vários personagens femininos que ganham destaque na obra. Mesmo que o Hideaki Anno não decida se ele vai defender ou objetificar. Ou seja, ele não está atrelando o apelo unicamente e exclusivamente ao visual. Porque qual é a graça de desenhar alguém raso? Alguém apenas, sei lá, com seus fetiches, as suas preferências. Fetiche não, com as suas preferências das suas estruturas. Não é muito mais divertida desenhar um personagem que você gosta? Por aí vai. A mulher, é inegável que os principais figuras femininas são bem escritas. Eu acabei gostando muito da Asuka e depois de entendê-la mais, acabei criando um apego por ela. Depois disso, eu fui atrás de análise de Evangelho e me fez abrir a mente pra um monte de coisas que eu gosto hoje em dia. Psicologia, filosofia, narrativa e etc. Daí, coincidentemente, The Promised Neverland ficou famoso naquele mesmo ano. Quando eu assisti a primeira temporada, ele era o meu anime favorito e me fez ler mangá pela primeira vez. Eu acabei lendo toda a história. E no caso, a protagonista é uma personagem feminina e eu acho que a escrita dela é decente. Isso intensificou ainda mais daí em diante, porque o acaso me trouxe muitas obras com personagens femininas bem escritas, na minha opinião, claro. Acaso não. Acaso não. Nos últimos 10 anos, por causa exatamente dessa mudança da demografia, tá tendo muita obra ou com duplo protagonismo de um homem e de uma mulher, ou com protagonista mulher. Muito, muito, muito. Isso vem de um viés de mercado. É os ciclos do mercado japonês, né? Por quê? Tá pra apelar pra mulher. Porque se você faz uma protagonista mulher, o caba, que é taradão, já tá sendo servido. A protagonista já é mulher. E pra uma menina, se tiver um mínimo de escrita e não for muito fetichizado, pimba, pimba, acabou. Você conseguiu fazer uma obra e apelar para os dois gêneros. Isso também vem do problema da natalidade japonesa, o próprio problema da Shonen Jump e por aí vai. Isso mudou drasticamente meu favoritismo pra personagens femininos. Eu vi os filmes do estúdio Ghibli onde tem várias personagens femininas como protagonista. Nossa, não é da Ghibli, mas foda-se, eu vou botar ele aqui. Vai entrar aqui também Madoka Mágica, que fez a Homura ser meu personagem favorito da ficção. O Mai comigo de Ibiki Euphonium. Chainsaw Man me trouxe a Makima, Foz. Eu sei que a Foz não tem gênero, tá? Mas foda-se, ela parece uma mulher, vou botar ela aqui. E mais recentemente, a Mau Mau e Frieren. Então, no meu caso... Mano, como eu tô gostando de... de Arte Apotecária, velho. Que delícia, mano. Que delícia esse anime. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, vai se ferrar. E adivinha? Diário de Apotecária tem a síndrome do mesmo rosto e o paradoxo da beleza. Claro que eles usam isso um pouquinho, mas ainda assim é um erro. Todo mundo lá é plasticamente bonito. Aí pega a Mau Mau e coloca a Mau Mau lá. E eu falo, caralho, eu achava ela mais bonita quando ela tava com as sardinhas e lá, feia, entre aspas. E por aí vai, né? E, cara, é muito bom isso daí, porque eles até conseguiram usar isso daí, mano. Maravilhoso, adoro. E já Frieren, vou ficar quieto. É que minhas experiências de vida me fizeram inclinar pra gostar mais de personagens femininos. Não só por achá-las gostosas, eu também gosto disso, mas isso não é o impacto principal de fazer eu desenhar personagens femininos. Além disso, vários artistas e autores que eu gosto são mulheres. Acredito que essa seria a resposta do porquê eu prefiro desenhar mulheres. Concordo com a questão da fluidez também, eu acho que poses femininas são mais expressivas. A questão da roupa eu acho mais versátil. E também não vou mentir que eu prefiro desenhar uma mulher bonita do que um brucutu. Mas no meu caso vai além disso. Eu poderia citar outros personagens que eu tenho um apego, mas acho que... a coisinha multifatorial que eu falei lá. Esse vídeo já está bom e já está bem definido o que eu quero dizer. Mas eu quero saber de vocês nos comentários os motivos pra você preferir desenhar personagens femininos, se esse for o seu caso. Bom, esse foi o vídeo, se gostou. Porque, e ele falou, eu prefiro. É aquilo de entre um signo neutro e um signo menos neutro. Entre desenhar hoje eu tenho a opção de desenhar uma mulher e tenho a opção de desenhar um homem. Você não liga pra desenhar mulher. Você não liga pra desenhar homem. Mas mulher é mais divertido desenhar. Você vai pra mulher. Além de uma coisa chamada mercado, né? Querendo ou não. Como a mulher tem um signo de beleza mais banalizado, você consegue apelar mais para vender mulher. E por aí vai. Ou você vai me falar que quando você vai na cultura de open source. Open source não. Open source é outra merda. Confundi. É open commission. 90% dos perfis grandes desenham mulher. Seja mulher, gay, tudo, velho. Por aí vai. Que acaba fazendo tanto que você acaba tendo pra desenhar mulher. Se você não liga, quanto se você ligar. Aí é aquela, sabe, você mistura a fome com a vontade de comer e por aí vai. Quando você vai lá fazer um shorts, se você está fazendo shorts e você coloca uma mulher bonitona lá, não vai dar mais visualização? Vai. Aí a própria cultura do... É meio foda chamar de cultura do algoritmo, mas infelizmente, né? Globalização. Aí vem a cultura do algoritmo e seleciona isso pra você. Olha que interessante. E tem outra coisinha também. A beleza, por ela ser banalizada, atrai idiota. Ou você... Mano, eu vi lá. Pesquisa anime. Se você pesquisar... Vamos lá. Eu lembro disso como se fosse homem. Não, vou dar um exemplo mais caricatural. Genshin. Genshin tem um monte de personagem bonita. Se você for nas MMDs, que são animações feitas por fã, que dentro dessa animação tem piada interna de Genshin, vai ter menos visualização do que aqueles MMD bizarros das meninas de Genshin dançando. Por quê?
Porque adivinha, um dos apelos daquele short é uma piada interna que você precisa jogar. Já como as personagens de Genshin são bonitas PC, você pode nem jogar de Genshin, clicar naqueles shorts e ver aquilo dali. Sem ser Genshin. Esse é um dos pontos que faz esse tipo de beleza e de apelo para o masculino ser tão vendável. Porque é banal. Seja por causa do reforço visual, que tem muito no viés masculino, quanto pelos símbolos de apelo e por causa do algoritmo, né? E eu não vou mentir não, que eu não consigo problematizar tanto esse tipo de coisa, porque é meio com a conduta humana. Até mesmo quando as mulheres são mais contextuais e são mais visuais, até mesmo as mulheres, quando são mais visuais, são menos visuais do que a média dos homens. Ah, cultura, blá, não vou falar sobre isso, mas por aí vai. E esse é um dos motivos também. Tem a questão comercial. Gostou? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Ah, porque você acha que quando você vai ligar a atendente, telemarketing é mulher, quando você vai nas atendentes de coisa é mulher, mulher se sente mais confortável com mulher por causa da segurança, o homem acaba gostando mais de mulher por causa especificamente para serviços e produtos, é por causa da figura materna, por causa dos signos de confiança e por causa do viés do não uso, viés da não marginalidade. É porque a mulher se sente confortável com mulher porque é o ciclo social dela, e o homem acaba se sentindo confortável com mulher porque é fora do ciclo social dele e por causa da ressignificação da figura materna e da figura de desejo. Por aí vai. Mas desejo no sentido de não usualidade, não sexual, tá? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e fica em paz. Tchau. Um tempo atrás eu tinha visto um vídeo do Gudu. Valeu, Fallon. Arte da hora. Vídeo da hora. Tema que eu gosto muito. Cara, eu não vou mentir não, porque eu achei que o vídeo ia ficar... Só que o problema é, eu fui embora, não foi? Vídeo de 6 minutos virou 1 hora. Mas é porque eu realmente gosto. Não falem, nossa, você gosta de ver porque as pessoas desenham mulher? Não, eu gosto de ver porque existe um porquê para tudo. A maioria das regras e das técnicas da arte vem desses porquê. E por aí vai. Então quando você entende os apelos, seja o apelo mais artístico ou o apelo mais comercial, você começa a entender mais sobre um mangue de coisas, né? Muito engraçadão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.